Olá, família abençoada, família Vida e Paz, graça e paz, queridos, e muita misericórdia de Deus nesse tempo de muita luta, de muita adversidade, mas Deus tem nos dado a vitória, amém? Então, vamos continuar aqui com o nosso estudo no livro de Apocalipse. Pega aí o seu caderninho que você está fazendo as suas anotações, é muito importante, né? O que eu quero de você é perseverança no nosso projeto, no nosso estudo, tá? Você precisa ser perseverante, então pega o seu caderno aí. A semana passada eu já entrei no primeiro capítulo, nós falamos dos versículos do capítulo 1, os versículos de 1 a 8, e hoje eu pretendo chegar no capítulo 2, né? Mas vamos ver agora os versículos 9 a 20 de Apocalipse, né? Que nos retrata um livro, uma pessoa e um plano singular que retrata aqui. E eu quero sintetizar, na verdade, em 9 características básicas o livro de Apocalipse. E se você puder anotar aí, aleluia, né? Se puder ser um pouquinho rápido, então de repente você pode até gravar isso daí, né? Primeira característica do livro de Apocalipse é um livro centrado na pessoa de Cristo. Então, o livro de Apocalipse, ele é centrado na pessoa de Cristo. Não é na besta, não é no anticristo, não é, né, no falso profeta, no diabo, nada disso, né? É na pessoa de Cristo. A segunda característica do livro de Apocalipse é porque ele é um livro aberto. Então, nós já falamos sobre isso, né? Apocalipse, Revelação, é um livro aberto, é um livro que revela aquilo que está no coração do Senhor para a sua igreja. É um livro, terceiro, é um livro cheio de símbolos. Livro cheio de símbolos. Então você pode colocar aí a primeira característica, ele é centrado na pessoa de Cristo. A segunda característica é um livro aberto. A terceira característica é um livro, né, cheio de símbolos. A quarta característica é um livro de profecia. É um livro de profecia. A quinta característica é um livro com uma bênção completa. Você vai entender isso mais lá na frente, quando ele fala das 7 bem-aventuranças. O livro de Apocalipse tem vários textos, né? 7 textos que falam sobre as 7 bem-aventuranças. E 7 é um nome completo, é um número completo, tá? Então, a quinta característica, ele é um livro com uma bênção completa. A sexta característica do livro de Apocalipse é um livro relevante, importante, que retrata aquilo que já passou, aquilo que está acontecendo e aquilo que em breve irá acontecer. É um livro de grande importância para a história da igreja, para a vida da igreja e para o futuro da igreja. É um livro majestoso, né? Apocalipse é um livro de trono, é um livro que retrata Cristo no seu trono, e é algo mas muito interessante. Nós vamos detalhar isso daí lá na frente também. É um livro universal, ou seja, João vê nações e povos. Não é um livro direcionado para uma nação, para Israel. É um livro direcionado para todas as nações, para todos os povos, para todas as raças, todas as línguas. É um livro universal. É um livro apoteótico, né? O livro de Apocalipse é o clímax da Bíblia. Tudo começou em Gênesis e irá se completar e se consumar no Apocalipse. Então aqui eu destaquei para vocês as características do livro de Apocalipse. E agora vamos ao versículo 9 do livro de Apocalipse, quando diz que eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o versículo 9, ele apresenta o escritor do livro
de Apocalipse, um homem que tem comunhão e intimidade com os crentes da Ásia. Ele se autodenomina irmão e companheiro daqueles nossos irmãos. Ele não se enaltece por ter recebido essa tão alta revelação, né? Mas ele se coloca em pé de igualdade com todos os demais irmãos. É um homem que participa das alegrias e provas com a igreja. Veja o que ele diz aqui, querido. Olha, ele fala: João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Então é um escritor, né, um discípulo que compartilha das tribulações, das aflições, das perseguições que a igreja estava vivenciando, né? Ele participa dessa alegria. Ele fala sobre o reino. A igreja é o povo sobre o qual o reino já veio e que herdarão o reino na sua plenitude. É o discípulo que perseverava em Jesus por causa dessa perseguição. Mas ainda ele fala lá, quando Jesus diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o versículo 9 mostra quem é o escritor desse livro e mostra que ele é uma pessoa humilde, uma pessoa que compartilha dos mesmos problemas, das mesmas necessidades, faz parte do mesmo reino. As circunstâncias em que João estava é destacado ali também nos versículos 10 e 11, né? Até o 11. Eu fui arrebatado, ele estava na ilha de Patmos, arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. As circunstâncias: primeira coisa, o local é identificado. Qual era o local? O local era na ilha de Patmos. Era uma colônia penal romana, onde se exilavam os prisioneiros políticos. Ali todos os prisioneiros perdiam todos os seus direitos e toda a sua possessão material, tudo aquilo que eles tinham ali. Eles eram obrigados a trabalhar nas minas que existiam naquela ilha, e eles se vestiam com uma roupa de trapo ali naquela ilha, né? Era uma ilha vulcânica e de muito calor, né? De muita dor, de muita aflição ali. Era onde o nosso querido irmão apóstolo João estava. A razão também do exílio, por que ele estava ali, é declarada. João é preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Está escrito ali no versículo 9. Possivelmente ele foi acusado de subversão pelo governador da Ásia Menor. Por quê? Porque, na verdade, ele pregava o evangelho e testemunhava do senhorio de Cristo. Num tempo em que um imperador Domiciano, ele arrogava para si o título de Senhor e de Deus, né? João, então, é condenado a sofrer humilhações, prisões, fome e trabalhos forçados por causa da pregação do evangelho, por causa da palavra de Deus. A forma da revelação também ali é descrita. João achou-se em espírito, apesar de estar ali no corpo, na carne, sofrendo, mas ele foi arrebatado no espírito. Na verdade, aquela ilha se transformou num céu para ele. Porque com toda a sua dor, com toda a sua luta, de repente ele olha e a porta do céu, né, Deus o arrebatou em espírito, e ali é uma palavra até de conforto para nós, porque Deus transforma nossas tragédias, queridos, em gloriosos, né? Em Patmos, João, na verdade, tocou o outro mundo.
E isso aí é poderoso para nós que estamos vivendo essa realidade de hoje. Jesus vai transformar essas tragédias em um triunfo muito glorioso, nós cremos nisso, né? Não importa as circunstâncias, se você está no palácio ou se você está na favela, o Todo-Poderoso sempre vai tocar em você e sempre vai levar você ao trono dele. Na verdade, o lugar de exílio de João se transformou numa antessala da glória de Deus. Louvado seja Deus, né? A revelação também é dada para ser transmitida. João recebeu essa revelação no dia do Senhor, dia que a igreja celebra a vitória de Deus. Foi num domingo que ele recebeu essa revelação. Embora ali isolado, né? O mundo, na verdade, querido, não pode proibir você de ter o contato com Deus, de ter o contato com o céu. O texto aqui diz que João ouve a voz de trás dele, uma voz como de trombeta. Na verdade, querido, não tinha como duvidar, não tinha como, né, ter um momento assim, porque a voz foi muito audível, né, sobrenatural, poderosa, assustadora. Você imagina, o cara está ali arrebatado em espírito e ouve uma voz como de trombeta. Pensa nisso, cara. Troço violento, né? Então, e diz assim a voz: o que vês escreve em livro. A mensagem tinha que ser registrada. Todo o plano de Deus deve ser escrito. E aí Jesus fala para ele: envia para as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, que são 7 cidades, irmãos, eram sedes administrativas e eram áreas de concentração do culto do imperador. Eram as 7 cidades da Ásia Menor que eram áreas do culto do imperador, eram cidades administrativas do Império Romano. E a visão é apresentada, né? No versículo 12, João tem a visão da noiva de Cristo como a luz do mundo. Diz o texto: e voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Olha, agora a visão é apresentada. Ele tem a visão, querido, da noiva de Cristo como a luz do mundo. Antes dele ter a visão do Cristo exaltado, ele teve a visão da igreja. O mundo vê Cristo através da igreja e no meio da igreja. Na verdade, querido, deixa eu trazer uma mensagem. Significa que ninguém verá Jesus em glória, senão por meio da igreja aqui na terra. Você precisa da igreja, você precisa se congregar. O que é a igreja? É a luz do mundo. Por isso, ele é candeeiro, ele é estrela. Porque o candeeiro deve ser colocado por cima para que todo mundo veja a luz. A estrela da manhã é a estrela que brilha, é a estrela, né, onde as pessoas veem. João vê a igreja em 2 figuras. João vê a igreja em 7 estrelas e 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quando você lê ali, 7 candeeiros são as 7 igrejas. Mas os que são os 7 anjos? Os 7 anjos são os 7 pastores, os líderes da igreja, né? O que nós assim entendemos, né? João então tem a visão apresentada da igreja. E agora João tem a visão do noivo na sua glória excelsa, versículos 13 a 18. Olha só, irmãos, olha o que ele diz: alguém no meio dos 7 candeeiros, no meio da igreja, no meio das 7 igrejas, ele vê semelhante a um filho de homem vestido com vestes talares
e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como neve, seus olhos como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o céu, quando resplandece a sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele tem uma visão de Jesus e ele descreve essa visão. Ele descreve como que ele vê o Filho do Homem, suas vestes. Primeiro ele descreve as vestes, ele fala de Cristo como sacerdote e rei. Depois ele fala da sua cabeça, ele fala da sua divindade, da sua santidade, da sua eternidade, cabeça. Ele fala dos seus olhos, os olhos falam da onisciência, que a tudo vê, né? É aquele que vê todas as coisas. Ele fala dos pés dele, isso fala da sua onipotência para julgar os seus inimigos. Ele descreve sua voz, isso fala do poder irresistível da palavra que sai da boca do Senhor, do seu julgamento. Ele fala da sua mão. Olha, querido, a mão direita é a mão de ação com a qual age e governa. Ele fala da sua boca, ele fala que da boca sai como uma espada. Essa espada aqui não é o evangelho, não é o evangelho. A espada que sai da boca ali, querido, é a espada, é a palavra do juízo. A única arma de guerra usada pelo Cristo para conquistar. No capítulo 19 fala que é a espada que saía da sua boca. Da sua boca. Essa espada que sai da boca, que Apocalipse está dizendo e que João está descrevendo, querido, é a palavra de juízo que virá sobre as nações. Meu Deus, querido, ele descreve sobre o seu rosto. No versículo 16, a visão agora não é mais de um Cristo perseguido, esbofeteado, não. Ele fala de um rosto reluzente que supera os brilhos dos candeeiros. Meu Deus, aleluia, né? Ele fala da sua perenidade. Ele diz o primeiro e o último. Ele é o Criador, sustentador e consumador de todas as coisas. Ele cria, ele controla, ele julga e planifica todas as coisas. Ele é o primeiro e ele é o último. E por fim, no versículo 18, ele diz: eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aí no versículo 18, ele fala da grande vitória, da vitória triunfal de Jesus. João está diante do Cristo da cruz, que venceu a morte. Ele não está apenas vivo, ele está vivo para sempre. Ele não só ressuscitou, ele venceu a morte. Ele tem agora as chaves da morte e do inferno. Tem as chaves da autoridade, querido. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus mesmo diz: eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso significa autoridade. Autoridade. Agora veja a reação de João diante da visão do Cristo da glória. Olha a reação dele, querido. Quando ele tem essa visão e descreve o Filho do Homem, como que ele estava, como que ele era, né? Ele fala então que viu o Filho do Homem vestido com vestes talares, né? Ele fala da cabeça, dos cabelos, ele fala dos olhos, dos pés, das mãos, né? Ele descreve tudo isso. E olha, querido, aí você veja só, o que acontece? O versículo 18, o versículo 17, ele diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. O mesmo João que debruçava no peito de Jesus, agora cai aos pés dele como morto, não estava morto, como morto. Isso aconteceu com Isaías, com Ezequiel, com Daniel, com Pedro,
com Paulo, que caíram, tiveram a mesma experiência gloriosa, né, de cair aos pés do Senhor. Isso, meu irmão, na verdade, cair diante da glória de Deus. Quando nós caímos diante da glória de Deus, nós levantamos diferente. E foi o que aconteceu com João. Gloriosamente restaurado, o que Jesus faz? Jesus toca e fala. A mesma mão que segura é a mão que toca, é a mão que restaura. O mesmo Jesus que acalmou os discípulos, muitas vezes dizendo para eles: não temas, não temas. Que coisa maravilhosa, né? E aí nós pegamos os versículos, capítulo 1, chegamos até o versículo 18, para que você, os versículos 18, 19 e 20, que diz assim: escreve, pois, as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer, as que foram, as que são e as que virão. Escreve, tem que registrar a mensagem. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja, das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, né? Tudo tranquilo, capítulo 1 encerramos, agora nós vamos para o capítulo 2 de Apocalipse. Agora nós vemos agora no capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse, Jesus no meio da sua igreja. Agora segura aí, irmão. Segura aí, anota o que você conseguir anotar, né, que é importante, em nome de Jesus, tá? Se você não conseguir anotar e prestar atenção ao mesmo tempo, você não anote, preste bem atenção. No final do estudo do livro de Apocalipse, querido, nós vamos disponibilizar para que você possa ter uma apostila, tá? De todo esse estudo que nós estamos fazendo do livro de Apocalipse, esclarecendo capítulo por capítulo, envolvendo os versículos de cada capítulo. Então tem muita gente que fica curiosa: eu queria que o pastor desse um estudo na igreja sobre Apocalipse. Eu estou dando. Né? Eu estou passando, é uma coisa que vai ficar para você aí, vai ficar também aqui no acervo da nossa, da igreja, né? Do nosso ministério de comunicação aqui da igreja, tá? Em nome de Jesus, quando você precisar ter acesso, tá bom? Mas nós vamos ter o livro com todo esse conteúdo também. É claro, não todo, porque muita coisa aqui que eu falo não está escrito, né? Tá bom? Então a gente entra aqui já no capítulo 2, antes de manifestar seu juízo ao mundo, Jesus manifestou a sua igreja. Por isso, Jesus mostrou seu julgamento às 7 igrejas antes de mostrar ao mundo. Então, primeiro, Jesus traz o seu julgamento à igreja. Jesus mostra para a igreja, trata com a igreja, para depois, então, mostrar o seu julgamento ao mundo. Isso aí, querido, que é dito para as 7 igrejas, mensagem para as 7 igrejas, ali na Ásia Menor, você tem que entender que 7 é um número completo. Aquelas mensagens ali é para toda a igreja do Senhor em todo o tempo, não só para aquele tempo das 7 igrejas, porque na Ásia Menor tinha muito mais do que 7 igrejas, tá? Mas é para todo o tempo da história da igreja, essas mensagens que são direcionadas, que você vai ver que caracteriza, cada igreja tem uma característica diferente e cada igreja é tratada, e ali o Senhor vai tratando a igreja e julgando a igreja, né? Por que 7 igrejas? Se havia mais na Ásia, é o que eu já falei, porque 7 fala da plenitude, né? Em todos os lugares, em todas as épocas, desde a subida de Jesus até a sua vinda para buscar a sua igreja, tá bom? Em nome de Jesus, guarda isso daí. Todas as cartas, 7 cartas, têm basicamente a mesma estrutura. Primeiro, apresentação. Segundo, apreciação, ou seja, destaque, né? O que aquela igreja fazia de bom. Reprovação e promessas. Então repete aí comigo.
A estrutura era das 7 igrejas, cada carta: apresentação, apreciação, reprovação e promessas. Essas 4 coisas que tem para nós hoje: apresentação, apreciação, reprovação e promessa. Né? Então é o que Jesus trata com a igreja hoje também. Né? Ele traz a revelação, ele destaca aquilo que a gente está fazendo legal, que está fazendo bom, que está fazendo certo. Ele reprova naquilo que nós estamos fazendo errado. E ele traz uma palavra de promessa para aqueles que se arrependem e fazem exatamente aquilo que devem fazer. Tá bom? Então, em nome de Jesus. Então vamos começar aí com a primeira igreja. Muito bem, então vamos começar agora com a primeira igreja. Mas antes eu quero só fazer um destaque aqui, que na verdade, 2 igrejas, das 7 igrejas, somente 2 igrejas receberam elogios: Esmirna e Filadélfia. Só essas 2 igrejas receberam elogios. 4 igrejas receberam elogios e críticas: a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes. E somente uma igreja recebeu crítica, que é a igreja de Laodiceia. Né? E aí nós vamos aprender agora algumas coisas com essas igrejas, que aí retrata o capítulo 2 e o capítulo 3, que falam sobre as 7 igrejas, mas são mensagens para a igreja toda. Né? Então, na verdade, Cristo valoriza tanto a sua igreja que ele se dá a conhecer no meio da sua igreja e não a parte da igreja. É através da igreja que Cristo é conhecido, querido. Então, Cristo é conhecido através da igreja. Cristo está, na verdade, no meio da sua igreja, em ação, como remédio para os males da igreja. Né? Cristo não só está no meio da igreja, como também ele anda, ele age, ele investiga a sua própria igreja e para sondar a igreja, para ajudar a igreja na sua caminhada. Né? Há muitos males que nós identificamos aqui que atacam, na verdade, a igreja: esfriamento, perseguição, heresia, imoralidade, presunção, apatia. Mas Cristo se apresenta para a igreja como remédio, como solução para todos esses males. Cristo se apresenta assim. Então, para a igreja de Éfeso, que havia perdido o seu primeiro amor, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança na mão como seu pastor. Ele está dizendo: eu vejo tudo e conheço tudo, para a igreja de Éfeso, que havia perdido seu primeiro amor. Para a igreja de Esmirna, que estava passando pelo sofrimento, pela perseguição, pela morte, enfrentando o martírio, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. Ele venceu a morte, então ele é um remédio para isso. Né, para alguém que está enfrentando perseguição, sofrimento, né, e até a própria morte. Para a igreja de Pérgamo, ele estava, que na verdade estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele se apresenta, na verdade, para exercer o juízo e separa a verdade do engano. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano. Tá? Para a igreja de Tiatira, que estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, pureza, santificação. Para a igreja de Sardes, que tinha fama de ser uma igreja viva, reputação de uma igreja cheia de testemunho e vida, mas não era a realidade, Jesus se revela para ela que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Né? A igreja tinha fama, mas não era a realidade. Tinha aparência de vida, mas estava o quê? Morta. Jesus se apresenta para ela para trazer o remédio, a solução para ela. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, mas uma igreja fiel.
Então Jesus se apresenta para ela e diz assim: olha, eu tenho a chave que abre, a chave que fecha, a chave que somente eu posso abrir e eu posso fechar. E ele fala das muitas oportunidades para essa igreja. Para a igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. E aí Jesus se apresenta como aquele que é constante, que é fidedigno no meio de tantas mudanças. Então, para cada igreja que tem o mal, com exceção de duas que eu falei no início para vocês, né, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, ele se apresenta com uma mensagem de solução, de restauração, de transformação. Dentro da mesma igreja, nós temos, irmãos, pessoas fiéis e pessoas infiéis. Em Pérgamo, por exemplo, nós temos alguns crentes que estavam seguindo a doutrina de Balaão. Em Tiatira, havia tolerância no ensino e prática de uma profetisa, Jezabel, imoral. Mas nem todos os crentes ali caíram na heresia daquela mulher, né? Em Sardes, embora a igreja estava vivendo de aparência, mas havia uns poucos que não haviam se contaminado. Então tem os fiéis e tem os infiéis. Por exemplo, em Éfeso havia fidelidade na doutrina, mas faltava amor na prática do cristianismo, né? Então, em Esmirna, em Filadélfia, eram igrejas fiéis a Cristo. Havia aqueles que eram sinagogas de Satanás no meio deles, mas eles não se deixaram contaminar. Então, na igreja sempre tem os infiéis e tem os fiéis. A igreja nem sempre é aquilo que apresenta ser quando ela é examinada por Jesus. Jesus conhece a igreja de forma profunda. Ele conhece as obras da igreja, onde está a igreja e o que ela está enfrentando. A igreja de Éfeso, embora muito trabalhadora, fiel nas provas, perdeu a sua capacidade de amar a Deus. Perdeu. É como uma esposa que não trai o marido, mas também não lhe devota o amor. É a igreja de Éfeso. É essa a comparação. A igreja de Esmirna é pobre aos olhos dos homens, mas era rica aos olhos de Cristo, né? A igreja de Pérgamo tem gente tão comprometida com Deus ao ponto de morrerem pelo evangelho na igreja de Pérgamo, mas tem também gente que cai diante da sedução do pecado. Na igreja de Tiatira, que está trabalhando mais do que trabalhava no início da sua carreira, mas muito trabalho sem vigilância também não agrada a Jesus. Tem muita gente trabalhando sem vigiar. Então precisa vigiar, trabalhar e vigiar. A igreja de Sardes tem nome de que vive, mas está morta. Além disso, querido, há pessoas, há crentes no CTI espiritual. Então, muito crente está lá no CTI espiritual. A igreja de Filadélfia é fraca diante dos olhos humanos, mas poderosa aos olhos de Cristo. E a igreja de Laodiceia considerava rica e abastada, mas aos olhos de Cristo era uma igreja pobre e miserável. Então aqui eu estou fazendo distinções entre as igrejas da Ásia, né, mas que, na verdade, como eu gosto de enfatizar isso, que são mensagens direcionadas à igreja do Senhor como um todo. E que existem exatamente essas situações. E Jesus está olhando, Jesus está sondando a igreja, e Jesus está removendo, restaurando e removendo aquilo que está destruindo a igreja dele. Tá bom? Então é essas coisas que nós precisamos entender, né? Dentro do contexto da igreja aqui. Na verdade, Cristo anda no meio da sua igreja para oferecer oportunidade e arrependimento para a igreja, antes de aplicar o juízo. Então, o Senhor sempre antes avisa, o Senhor sempre antes traz uma mensagem para arrependimento, para restauração, para conserto, né? Antes de aplicar o juízo, antes de trazer o juízo. Então, as pessoas nunca poderão dizer que Deus é injusto, que Deus me avisou, que Deus me preparou, que Deus não falou.
Não. Deus fez, Deus falou, né? Ok? Então, queridos, é isso, né? Então nós vamos aqui findando, né, esse estudo dessa noite. E na quinta-feira que vem eu dou continuidade para falar sobre essas igrejas, mais sobre essas igrejas. Aí eu vou detalhar cada igreja, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, de Esmina, de Pérgamo, de Sardes, de Filadélfia, né? De Laodiceia. Eu vou detalhar conforme está aqui no texto bíblico. Talvez algumas coisas aqui você não entenda. Eu vou detalhar um pouco para vocês, tá? Então eu pretendo já no próximo estudo nós encerrarmos o capítulo 2 e o capítulo 3, para a glória de Deus, tá? Se você, eu sempre gosto de dizer isso, porque até agora eu creio, não sei se eu estou dando, se o meu estudo está sendo bem, está ficando assim bem claro para vocês, né? Que está tirando todas as dúvidas, ou não, né? Porque nós não temos recebido pergunta nenhuma, né? Perguntas sobre o texto que nós estamos lendo, né? Não quero que você faça perguntas lá da frente, quero que você faça perguntas do capítulo 1, do capítulo 2 até o capítulo 3, é onde nós estamos trabalhando, tá bom? Para você fazer perguntas para que a gente possa responder no próximo estudo. Então, na semana que vem, às 20 horas, estaremos juntos nesse estudo de Apocalipse, dando continuidade às 7 cartas, às 7 igrejas. Tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração, um abraço. Fiquem com Deus.